o indicador de volume financeiro. Você vai me agradecer por ter feito esse vídeo, porque certamente ele irá aumentar a sua assertividade, a sua lucratividade, que é o que mais importa, e também a sua segurança na hora da tomada de decisão. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e hoje eu vou te ensinar como utilizar o volume financeiro de forma profissional. O volume financeiro, ele é sem dúvidas o indicador mais importante, e digo que não só importante como fundamental para você se tornar um trader profissional, independente da sua estratégia operacional. E você vai aprender nesse vídeo o que é volume financeiro, vai aprender quando ele te aponta o momento certo para entrar na operação e vai aprender quando ele te aponta que não vale a pena entrar na operação. Ou seja, você vai aprender tudo sobre volume financeiro detalhadamente. E para que você entenda 100% sobre volume financeiro, é óbvio que você precisa assistir esse vídeo inteiro e preste atenção em todos os detalhes. E ainda digo mais, aconselho que você salve esse vídeo e assista ele pelo menos mais 2 vezes. É sinceramente o que eu faria se eu estivesse no seu lugar e soubesse da importância que é esse conteúdo. Porque se existisse um indicador que pudesse te transformar em um trader profissional, certamente esse indicador seria o volume financeiro. E tem mais, eu resolvi colocar no final do vídeo um erro comum que a maioria dos traders cometem em suas operações, principalmente nas operações vendedoras, ou seja, aquelas operações que você entrou vendido. Então vamos agora direto para o gráfico para a gente entender a aplicação prática do volume financeiro. Agora que você adicionou o indicador no seu home broker, a gente vai começar aqui a entender o que é o volume financeiro. Vamos criar aqui uma analogia. Vamos supor que em um determinado momento do mercado tenham 1000 envolvidos na negociação daquele ativo. E o que são os envolvidos? São os bancos, os fundos de investimentos, os grandes traders, ok? Então eu tenho aqui 1000 envolvidos na negociação em um determinado momento. Vamos supor que a gente esteja próximo a uma tomada de decisão. Por exemplo, fazer uma compra neste candle aqui, tá? Esse candle aqui, ele está vindo para fazer um rompimento de uma linha de tendência de alta, tá? Tem aqui um topo anterior e esse candle faz o rompimento. Porém, ele fez o rompimento e a gente não sabe se vai continuar a movimentação de alta ou se vai reverter para uma movimentação de baixa. E como que o volume financeiro ajuda nessa tomada de decisão? Vamos lá. Voltando aqui para os 1000 envolvidos, vamos deixar essa seta aqui para o lado, que a gente vai usar lá novamente. Voltando aqui para os 1000 envolvidos, vamos supor que no exato momento em que esse candle faz o rompimento dessa linha de tendência, desses 1000 envolvidos, eu tenha 100 envolvidos presentes. Eu tenho 1000 no total, mas apenas 100 presentes nessa tomada de decisão. Qual é a tomada de decisão? O rompimento dessa linha de tendência de alta, ok? Se eu tenho 100 pessoas envolvidas nesse momento aqui do mercado, 900 pessoas ficaram de fora, então eu tenho 900 ausentes. Geralmente eu tenho 1000, só que nesse momento eu tenho 100 e 900 ficaram de fora. Aí eu te pergunto, quando esses 900 que estão ausentes entrarem novamente no mercado para negociar, qual vai ser o impacto dele na movimentação de preço? Qual o impacto que esses 900 vão trazer na movimentação de preço? Vão elevar o preço para cima ou vão trazer o preço para baixo? Vamos lá. Qual é o raciocínio por trás disso aqui? A gente entende que 100 é muito menor do que 900. Então, se eu tenho 100 decidindo por algo, por enquanto, e quando esses 900 entrarem, que ainda não decidiram por nada, esses 900 podem levar o preço para qualquer direção, porque eles são muito mais relevantes do que apenas 100. Agora, vamos supor que a situação seja o contrário. Vamos supor que nesse exato momento aqui dessa tomada de decisão, de rompimento dessa linha de tendência de alta, eu, ao invés de ter 100 envolvidos presentes, eu tenho 900 envolvidos presentes. Opa, eu tenho 900 de 1000.
já é quase todo mundo que geralmente está na negociação decidiu pela movimentação nesse rompimento. E se eu tenho 900 presentes, eu tenho 100 ausentes. Aí eu te pergunto, qual é o impacto que esses 100 que estavam ausentes vão ter quando entrarem nessa operação? Independente da vontade desses 100, como eles são minoria, se eles optarem por um movimento de compra ou de venda, não vai trazer diferença nenhuma para a resultante dessa operação, porque 900 presentes estavam naquele momento, 900 de um total de 1000. Ou seja, o volume financeiro ele serve para me mostrar ali quando a maioria está optando por um determinado movimento ou não. Então, quando eu tenho um baixo volume financeiro, quer dizer que independente do movimento que o mercado vá adotar, aquele movimento está sendo adotado pela minoria. E a minoria, ela não consegue carregar o preço por muito tempo, apenas quando a maioria vier. Então, a maioria entrou na operação, aquele movimento ali tende a ter saúde para continuar no sentido que a maioria determinou inicialmente. Vamos lá, vamos para exemplos práticos aqui no gráfico. Então, dentro dessa situação exemplo aqui que a gente criou, a gente vai observar nesse rompimento se o volume financeiro estava alto. Para eu entender se eram 900, segundo a nossa analogia, se eram 900 que estavam presentes ou se eram apenas 100 presentes. Vamos ver aqui? Olha só, a barra de volume financeiro correspondente àquele candle lá de cima, o candle do rompimento, esse candle aqui, vamos deixar a seta aqui nele. Então, esse candle aqui, ok? A barra de volume correspondente a ele é essa barra de volume aqui. E eu observo, coloquei uma linha na horizontal para facilitar a visualização de vocês nessa ideia que eu quero passar. Vocês observam que esse volume desse candle de rompimento, ele está bem acima da maioria das outras barras de volume. Então, isso representa que a maioria está envolvida nessa tomada de decisão. E o mercado, ele vai a favor da maioria. O humor do mercado, quando ele é decidido pela maioria, ele tende a continuar. Então, toda tomada de decisão, independente da estratégia que você utiliza, quando chegar ali naquele gatilho de entrada, você tem que observar se é vontade da maioria aquela operação ou não. Por exemplo, vamos supor que eu chegue nesse mesmo candle de rompimento, mas eu tenha uma barra de volume pequena. Vamos supor que essa barra de volume aqui, vamos supor, tá? É uma dessas duas aqui, tanto faz. Quando a gente começa a observar e essa barra de volume ela tá bem abaixo da maioria das outras barras, eu entendo que, peraí, houve o rompimento, porém, o volume financeiro foi baixo. Então, quando os outros envolvidos entrarem na operação, eles podem simplesmente mudar a direção do mercado. E é justamente essa a importância do volume financeiro, é bem simples, né? E agora você vai entender por que tem barras verdes e por que tem barras vermelhas. Qual é a representação dessa barra verde e dessa barra vermelha? A barra vermelha, ela não necessariamente é uma barra vendedora. Olha só, usei essa barra vermelha aqui como exemplo e olha qual é o candle que ela representa. É um candle comprador. Por quê? Porque quando a gente adiciona o volume, e ele é o volume mostrando a diferença de uma barra para outra, que é esse volume aqui que a gente utiliza no MetaTrader, a barra vermelha, ela representa que, em relação ao volume anterior, o volume atual está abaixo. Por exemplo, essa outra barra vermelha aqui, ela só é vermelha porque esse volume aqui desse candle foi menor do que o anterior. Essa outra também é vermelha porque o volume aqui foi menor do que o anterior. E essa aqui é verde por quê? Porque o volume aqui foi maior do que o anterior. Então a coloração ela serve para isso, para mostrar que o candle atual está tendo um volume maior ou menor do que o candle anterior. Por exemplo, eu tenho, achei aqui, eu tenho uma barra de volume verde para um candle vermelho. Então, essa barra aqui de volume verde, ela só me diz que o volume desse candle vendedor aqui
foi maior do que o volume desse candle comprador, tá? É essa informação que o volume financeiro mostra pra gente. Então, quando a gente começa a entender que o volume é extremamente importante para a gente identificar quando a maioria está decidindo pelaquilo ou não, as nossas operações começam a mudar completamente. E agora presta bem atenção que eu vou te falar o erro mais comum na análise de volume financeiro. Alguns traders acreditam que quando há um movimento de queda, necessariamente o volume deve estar diminuindo, deve ser baixo, só que não é assim que funciona. Eu acabei de mostrar para vocês que o volume financeiro ele representa a vontade da maioria. E essa vontade pode ser de uma movimentação de alta ou uma movimentação de baixa, ou seja, a gente também tem aumento de volume em movimentos, impulsos de baixa, impulsos vendedores, não somente no impulsos de alta. Vamos ver aqui, por exemplo, olha só, olha todo esse movimento aqui, né? Eu tenho esse movimento seguido de uma correção, ok? E uma reversão desse movimento. Agora vamos analisar o volume diante dessa movimentação aqui. Olha o que está acontecendo. Assim que o mercado começou essa movimentação de alta, vindo de uma movimentação de baixa, o gatilho de entrada se dá basicamente nesse candle comprador ou nesse outro candle comprador. Por quê? Porque por mais que a tendência aqui esteja de baixa, nesse ponto aqui do mercado, eu comecei a ter um aumento de volume. E o aumento de volume em um rompimento, seja qual for a sua estratégia, ele diz que aquele movimento ali está sendo decidido pela maioria. Olha só, tive aqui um rompimento nesse candle comprador e o volume nele é acima da maioria dos outros volumes. Então eu entendo que essa movimentação aqui vai acontecer. E olha o que acontece quando a gente chega lá no topo. Olha só, eu tenho um grande volume financeiro seguido pela diminuição do volume. Só que quando essa correção acontece, eu começo a notar um crescimento do volume. Olha aqui algumas barras de volume, tá? No sentido vendedor, ou seja, o movimento de venda necessita também de volume financeiro. Algumas pessoas acabam ensinando para vocês que o movimento de venda é ausência de volume, só que não é. É justamente esse o erro. Movimento de venda não é ausência de volume, ok? Movimento de venda precisa também de volume. Eu posso falar com bastante propriedade porque as minhas operações, mais de 60% são operações de venda. Eu trabalho muito mais vendido do que comprado. Então, isso que eu estou afirmando para você, além de ter explicado qual é a função do volume financeiro, eu estou dizendo para vocês que na prática é assim que funciona também. Então, eu tenho aqui movimentações de impulso para venda com crescimento de volume. Olha só. Vem acompanhando comigo o volume. Eu tenho a correção desse movimento com a diminuição do volume, que é justamente isso que causou essa dúvida. Justamente esse princípio, isso aqui, galera, é o quinto princípio da teoria de Dow. Quem não conhece a teoria de Dow, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando todos os princípios da teoria de Dow. E o quinto princípio diz que todo movimento exige uma correção com a diminuição do volume, ou seja, crescimento de volume ou volume alto e diminuição de volume ou baixo volume, ok? Então, essa questão do baixo volume, a maioria das pessoas acabaram interpretando, né, como o volume baixo sendo de movimento de baixa, só que não tem nada a ver, ok? Quero que isso fique bem claro e na prática vocês vão começar a perceber isso. E que para ter confirmação de movimento de venda, ao invés de você ter ausência de volume, você precisa ter volume. Porque se você entrar numa operação com ausência de volume e o preço estiver se deslocando tanto para cima ou para baixo, isso simplesmente é ruído de mercado. E você vai entrar numa operação sem volume, entrando num ruído
que pode mudar completamente a direção a qualquer momento. Ou seja, você vai deixar de ser um operador, um trader, e vai virar um apostador. Você vai estar ali apostando na alta ou na baixa daquele ativo, beleza? E voltando aqui para a analogia daqueles 1000 envolvidos na operação, eu vou passar aqui o segredo do indicador volume financeiro. Essa informação que eu vou passar para vocês é uma informação que realmente vai fazer completa diferença no trade de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter agora a noção de quando o volume atingiu a vontade da minoria ou da maioria. Quando que eu posso dizer, por exemplo, vamos utilizar aqui essa barra de volume, eu posso dizer se ela é vontade da maioria ou da minoria? Como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber se esse volume aqui está representando a maioria? Como que eu vou saber se esse outro volume aqui, o menorzinho, está representando a vontade da maioria? Como que eu vou saber disso? Agora que vem o pulo do gato. A gente vai adicionar uma média móvel dentro do volume financeiro. Olha só o conteúdo, olha só a informação que eu estou passando para vocês. A gente vai colocar uma média móvel dentro do volume. Como que a gente faz isso? A gente abre o navegador, eu venho aqui em exibir, tá? Navegador, vai abrir aqui uma barra de indicadores. Vou tirar a minha câmera da frente, beleza? E eu venho aqui em indicadores, abri o navegador, venho aqui em indicadores, tendência e moving average, que é médias móveis. Vou clicar e arrastar, presta bem atenção, clicar e arrastar lá para o gráfico de volume, ó, lá para dentro do volume. Em qualquer local aqui que eu soltar, vai me servir, eu vou conseguir aplicar aqui a média móvel. Soltei. E qual é a média móvel que vocês vão adicionar aqui? Vocês vão adicionar a média móvel de 54 períodos. É uma média móvel que funciona para essa função, ok? Pode colocar a cor que vocês quiserem. Vamos colocar aqui dourado para ficar bem diferente das barras verde e vermelha. E vem agora uma informação extremamente importante que você tem que prestar bastante atenção. Se não fizer isso, não vai funcionar, tá? O aplicar da média móvel dentro do volume tem que ser aqui, ó, os primeiros dados do indicador. Clicou aqui os primeiros dados do indicador, apertei o OK. Agora a média móvel está fazendo a função de discernir se a maioria está presente na operação ou não. Como que eu vou saber, Silvio? Se o volume financeiro passar dessa linha amarela, eu tenho a informação de que a maioria está decidindo pelaquela movimentação. Vamos utilizar aqui o nosso exemplo, né? Esse mesmo candle aqui. Ele, quando houve o rompimento dessa linha de tendência de alta, ok? Rompendo o topo anterior, qual é o volume que eu tenho nele? Eu consigo observar agora com muito mais facilidade que qualquer volume acima dessa linha amarela representa a decisão da maioria. E aqui que está o segredo, acabou, você não vai ter mais dificuldade utilizando volume financeiro. Espero que você tenha entendido a importância desse conteúdo e se ficou alguma dúvida, volta e assista o vídeo novamente. Se a dúvida persistir, coloque aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, que assim você não vai perder os próximos vídeos. E não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.